São. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, santo é teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá. Que o Senhor esteja, Senhor, atuando hoje no corpo, na mente e no espírito de todos aqueles que estão presentes nesse culto, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, através de mim, dirigindo a palavra, edificando todos que aqui vieram, Pai. Que o Senhor ilumine, Pai, que seja um culto de bênção, de edificação, de fortalecimento espiritual, Pai. Que as pessoas que vieram te buscar nessa noite, Pai, que elas possam sair cheias do Espírito Santo, que elas possam sair, Senhor, edificadas na Tua palavra, possam sair mais fortes e firmes no compromisso, Senhor, que tem realizado contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos livre acesso ao Pai, de orar, de nos reunirmos, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, guardando aqueles que não puderam vir por um motivo ou outro, Pai, ou porque estão enfermos, ou mesmo porque estão viajando, Pai, ou se reunindo mesmo em outra igreja. Que o Senhor esteja, Pai, também alimentando espiritualmente essas pessoas que nos assistem pela internet, Pai. Que o Senhor guarde, ilumine, Pai, cada um na sua necessidade. Esteja ouvindo, Pai, o clamor do Teu povo no dia de hoje. E obrigado mais uma vez, Pai, porque Tu és santo e poderoso e sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos fortaleça, nos ilumine nessa semana, nesse mês, Pai, que inicia esse ano. Que o Senhor nos auxilie, Pai, em todas as atividades que nós vamos realizar para a honra e glória do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus? Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos cantar Precioso é Jesus para mim. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Batendo ele a porta do meu coração, humilde e paciente aguardou a admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu terei no final futuro de glória na vida eternal. Feliz viverei já liberto do mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja habitar, e mais com o Mestre se identificar, com todos os salvos servir e adorar.
Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Convido a todos para abrirem suas Bíblias no livro do Santo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 6 a 13. Eu vou ler até o versículo 8, sozinho, e do 9 ao 13, vocês leem comigo. Amém? Peço que todos aqueles que acharem, coloquem-se em pé, por favor. Vou pegar a versão que saiu ali, que é a Nova Almeida atualizada, é isso? Mas ao orar, entre no teu quarto e fechando a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar-se. Como hoje é o culto de oração, eu achei bastante propício falar sobre oração, né? Então, o tema que eu trago para vocês é oração. E nada mais propício para falar de oração do que o próprio modelo de oração que Cristo nos ensinou, né? E a gente sabe que esse modelo de oração, ele na verdade não é algo que a gente utiliza todos os dias, até porque ele fala que a gente não deve ficar se repetindo, né? E também as nossas orações, elas não devem ser algo simplesmente decorado, memorizado. A oração, ela deve ser algo que ela também é trazida para a nossa boca, para a nossa mente, para o nosso coração, pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos conduz também na oração. Mas muitas vezes nós temos uma dúvida, ou podemos ter um questionamento de por que, afinal, nós oramos. Hoje no culto de oração, por que nós oramos? E parece, a princípio, que seria uma pergunta sem sentido, mas quando nós começamos a analisar o próprio texto aqui, ele nos diz aqui nos versículos anteriores, né, que o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, não é isso? Então, se Ele sabe antes mesmo de nós pedirmos o que nós precisamos,
Então, por que nós oramos? Por que nós oramos se Ele sabe o que nós precisamos? Se Ele sabe e Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, por que então nós oramos? E refletindo sobre tudo isso, eu verifiquei que muitas vezes nós oramos e nem sequer sabemos ou nos questionamos por que nós oramos. Mas a grande verdade é que Deus, assim, mesmo sendo soberano e fazendo a vontade que é dele, não a nossa, Ele assim aprove que nós participássemos, junto com Ele, dessas decisões. Então é por isso que nós oramos, porque Ele deseja que nós, juntamente com Ele, participemos de toda a obra, de toda a petição que nós fazemos em prol daqueles que vão ser salvos, daqueles que estão precisando de algum motivo de oração qualquer. Então, Deus ele nos faz participantes desse processo de petição, de que nós chegamos até Ele para pedir algo que Ele já sabe que nós vamos pedir, mas Ele quer que a gente seja participante. O outro ponto é que quando nós oramos, nós precisamos também ter a certeza de que Ele está nos ouvindo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E as nossas orações, elas não podem ser vazias. Nós temos que acreditar que realmente Deus, quando Ele está na nossa presença, porque diz que quando há 2 ou mais pessoas reunidas em nome dEle, ali Ele está no meio dele, assim como hoje Ele está aqui, amém? Então, quando Ele está aqui, a gente tem que saber que é necessário que nós tenhamos esse entendimento de que Ele está presente. Ele está presente no coração de cada um dos que estão aqui, daqueles que nos assistem pela internet. Então, Ele está ciente desse momento, digamos assim, quase de solenidade, embora a oração seja algo bastante simples. Então, Deus, Ele aprova que nós participássemos, mas que nós participássemos com fé, porque nós temos que crer naquilo que Ele prometeu, em todas as promessas, e quando nós oramos em cima das promessas que Deus fez, nós podemos ter a garantia de que nós seremos ouvidos. Então é por isso que nós oramos. E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina muito, e eu trago aqui para nós refletirmos cada pedacinho dessa oração, digamos assim, cada estrofe, porque é importante que nós entendamos os motivos que Jesus teve ao ensinar esse modelo para nós de oração. E ele começa falando Pai Nosso. Pai Nosso nos dá a dimensão, obrigado, Zauro, por colocar aí, que a gente vai acompanhando, nos dá a dimensão de que Deus é alguém que está próximo de nós. Até esse momento, poucos imaginavam chamar Deus de Pai. E a gente não tem a dimensão de como seria isso, talvez antes desse momento de Deus fazer essa oração, Jesus, e chamar Pai. Porque quando a gente fala de Pai, a gente está se aproximando muito de Deus, porque até então, Deus era visto por aqueles da Bíblia que pregavam e liam as Escrituras, como alguém que talvez estivesse muito longe, fosse muito poderoso, mas estivesse muito longe, embora onipotente, onipresente, mas que a pessoa não tinha aquele livre acesso, como Jesus veio aproximar. E é claro que com a obra que Ele fez na cruz, Ele possibilitou que a gente tivesse esse livre acesso ao Pai. O véu se rompeu e a gente pôde, então, ter essa proximidade com o Pai por intermédio do Espírito Santo.
Mas é importante que também nós verificamos aí, para quem quiser acompanhar, em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus é o Filho unigênito, mas através da obra que Ele fez aqui na terra, na cruz, que Ele realizou, Ele nos fez também filhos de Deus, nos tornou filhos de Deus. Então Jesus, Ele propiciou que como quase que fôssemos adotados, quando ainda éramos criaturas pecaminosas, pecadoras, melhor dizendo. Nós éramos criaturas pecadoras. E em Romanos 11, 24, o apóstolo Paulo nos assemelha, a como se nós fôssemos um jambuzeiro, e que esse jambuzeiro teria sido enxertado na boa oliveira. E hoje eu em casa analisando, eu nunca tinha ouvido falar mesmo em jambuzeiro, tinha passado por as escrituras e nunca tinha me atentado, mas um jambuzeiro, ele é uma erva daninha. Ele é uma erva daninha que imita a oliveira. Ele é muito parecido, as sementes dele são muito parecidas, só que ele é venenoso. Ele não é como a oliveira, que a oliveira ela é própria para consumo, ele é para alimentação. O jambuzeiro não, o jambuzeiro é um arbusto que você não pode comer os frutos deles, mas os frutos são muito semelhantes, assim como quando Jesus compara o joio com o trigo, o joio também é muito parecido com o trigo, mas não é trigo, E ele também diz que tanto o joio como o trigo vão crescer juntos, e só lá no fim é que vai se apartar o que é colheita e o que vai ser queimado no fogo, mas enquanto isso eles crescem juntos. Mas glória a Deus para aqueles a quem sejam jambuzeiros, que antes jambuzeiros, eles se tornaram enxertados no ramo da oliveira, porque a oliveira verdadeira é a árvore que é a árvore da vida, aquela que lá em Gênesis já era pronunciada, a árvore que ficava no meio do jardim, a árvore da vida, a qual que o homem em pecado não poderia ter contato com o seu fruto, porque ele não poderia viver em pecado e ter acesso àquela árvore. Por isso que ele foi afastado do jardim do Éden. E daí pensando nessa primeira frase ainda do pai, Abba, Pai, o que faz o pai para um filho? Se Jesus está chamando que Deus é um pai para nós, o que o pai faz para o filho? E daí nós podemos acompanhar lá em Mateus capítulo 7, versículo de 9 a 11, que diz que Deus nos concede primeiramente a presença do Espírito Santo. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui nós temos uma verdade, que na verdade assim, Deus é nosso Pai, e Ele se agrada de conceder aquilo que nós pedimos. As nossas petições são ouvidas pelo nosso Pai, e Ele se agrada de fazer aquilo que nós pedimos. Mas há um detalhe no final aí, que diz assim, que tudo quanto
tudo por quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também. Então, aprove também a Deus que para muitas petições que muitas vezes nós podemos fazer, é algum outro irmão aqui que vai realizar, né? Porque Deus também se aprove dessa situação de utilizarmos nós, que estamos aqui nos bancos, né, para abençoar outras pessoas. Então, imagine você que às vezes conhece alguém que pode ter vindo aqui no altar pedir um emprego para Deus. Senhor, me ajude com o trabalho, né? Com certeza, ele foi empregado porque Deus utilizou alguém para que alguma empresa, algum ofício, pudesse chamar essa pessoa para trabalhar, porque com certeza Deus mesmo lá do céu não veio ali para dizer para ele trabalhar em alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas vêm aqui e pedem por uma providência, né, porque vão se submeter a alguma cirurgia, né, alguma situação de avaliação médica, né? E com certeza essa avaliação vai ser um profissional, vai ser um ser humano que vai fazer, né? Porque Deus utilizou, Ele deu conhecimento para que nós chegássemos também e esse médico fosse utilizado, as mãos deles fossem utilizadas para esse fim. Então, muitas das petições que nós trazemos aqui no altar, nesses cultos de quarta-feira, normalmente elas são muitas vezes atendidas ou aperfeiçoadas por Deus através da mão de nós mesmos, como irmãos. Às vezes irmãos dessa comunidade, às vezes irmãos lá de fora, às vezes pessoas que ainda talvez não tenham sido evangelizadas, mas que Deus sabe que estão lá para cumprir um propósito e ainda vão ser talvez alcançadas, né? Porque também aqui diz que foi Ele que elegeu a nós, para nós estarmos aqui. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele já nos conhecia lá no ventre da nossa mãe, então Ele sabe de todas as coisas. Então, é através de nós que Ele realiza as coisas. E aí também está o nosso compromisso, porque se nós viemos aqui e pedimos, e Ele se utiliza de alguém para nos abençoar, nós também temos que ter esse compromisso do Deus, para nos colocarmos à disposição dEle, para também abençoar o irmão que vem pedir, né? E às vezes vem pedir coisas simples, como uma oração, às vezes vem pedir um conselho, né? Às vezes vem pedir para que a gente esteja presente em algum lugar, porque ele precisa que a gente desempenhe algum papel, ministre uma palavra, né? Como esse dia o Samuel foi lá ministrar numa empresa. Então, todos esses processos que a gente está aqui, a gente tem que se colocar à disposição. E a gente não pode esquecer que quando a gente pede, é melhor, às vezes, dar, isso também é bíblico, do que receber. E a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que estar procurando vir aqui também para pedir para Deus nos dar essas possibilidades, essas aberturas, para que a gente possa agir no mundo espiritual para abençoar outras pessoas. Porque não seria justo que a gente viesse nessas quartas-feiras e pedisse só para nós, e pedisse para que Deus abençoasse somente nós. Então nós temos que ter essa visão, quando a gente chama Pai, a gente tem que ver que nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo, nós somos geração eleita, e nós estamos no ano aceitável do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? É o ano que Deus está à disposição para perdoar. A graça, ela já foi concretizada. Mas como a própria Bíblia lá diz, né, o apóstolo Paulo diz, como que as pessoas vão saber se não há quem ministre, né? Como que elas vão saber? Alguém precisa ministrar, né? E aí que está o grande quê da questão. Se nós chamamos Deus de Pai, deveria ser muito fácil nós falar do nosso Pai para as outras pessoas. E nós encontramos muita dificuldade, né? Nós achamos que Deus é muito complexo, né? Enquanto Deus fez tudo simples, né? O aceitar a Deus, o estar na presença de Deus, é tudo muito simples, né? O arrependimento, o batismo, antigamente os judeus até procuravam dificultar, que tinha que fazer circuncisão,
né? Eles queriam judaizar o cristianismo, mas hoje está muito tranquilo essa parte, né? E nós, ainda que vivemos num país como o Brasil, hoje temos o livre acesso ao culto, né? Nós não somos privados do culto, a Constituição nos dá essa possibilidade. Então, hoje estaria tudo pronto, mas mesmo assim nós temos uma dificuldade para ministrar a palavra, para às vezes levar aquela palavra para o vizinho que está lá, que ele não frequenta igreja nenhuma, que ele não conhece esse Deus, ele já ouviu falar de Jesus, mas ele não conhece ele verdadeiramente, né? E a própria Bíblia diz assim, que o povo perece porque lhe falta o conhecimento, né? E se ele não tem esse conhecimento, que esse conhecimento não é saber que Deus existe, porque Jesus, você entra numa repartição pública, aí você vê um crucifixo, mas conhecer verdadeiramente é você ter um relacionamento com Deus, é esse que é o conhecer a Deus. E se nós não formos aqueles que for levar a palavra, quem levará? Não é? O segundo ponto aí é que santificado seja o teu nome. Então, essa parte, para além de não pronunciar o nome santo de Deus em vão, o entendimento é de que Deus realmente é santo, né? Não só o nome, todo ele, né, é santo, glorioso, né? A sua natureza é de perfeição, né? E em Mateus 5, capítulo 5, versículo 48, diz que, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, nós devemos honrar o Pai com nossas palavras, né? Dando glória e entendendo suas distinção em primazia em relação a tudo e a todos, né? Então, nós temos que, quando nós aproximamos de Deus, nós temos que saber, claro, Ele é nosso Pai, mas Ele também é um Deus glorioso, um Deus poderoso e um Deus santo. E essa santidade, até o sacrifício de Cristo na cruz, era muito do que nos separava, porque a gente estava em pecado, né? Não tinha livre acesso do Pai, porque se nós estivéssemos em contato com o Pai, com a glória de Deus, né, com esse acesso que nós temos hoje através do Espírito Santo nas nossas orações, e ainda Ele nos aperfeiçoa, porque no futuro Ele vai nos dar um corpo modificado, né, reestruturado. Então, para que nós possamos nos achegar a Ele, mas começa agora nós também temos que procurar a santidade, e Jesus fala, né, sede perfeitos, quer dizer, nós tentamos num processo de busca de santidade, nós temos que buscar essa perfeição, e é claro que essa perfeição, ela não ocorre pelas nossas forças, né? Nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele esteja presente na nossa vida, para que nós possamos, através dEle, né, conter os nossos desejos que nós não continhamos no passado, né? Segundo ponto, o próximo ponto, né, venha o teu reino. Quando nós falamos que venha o teu reino, nós já estamos dizendo que nós estamos sob o governo de Deus, né? Ele é Senhor e nós somos servos. Somos servos em tudo, em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, profissional, espiritual. Nós devemos atuar como mordomos fiéis sobre tudo o que Ele nos confiou. Então, quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, essa é a verdadeira questão bíblica que muitas vezes nos foge, porque muitas vezes nós referimos a Jesus como nosso Salvador. Salvador, verdadeiramente Ele é, né? O ato dele nos salvou na cruz. Mas nós temos que atentar que quando nós dizemos que nós aceitamos Jesus, ou fizemos aquele apelo, em algum momento qualquer, nessa igreja ou fora dela, que nós levantamos a mão e dissemos, sim, eu aceito Jesus, você está aceitando Ele como Senhor. E olha, se Ele é a imagem de Deus, né, ou a síntese de Deus aqui na terra, né, então Deus, Jesus, é o nosso Senhor. E daí,
Que tipo de servo nós estamos sendo na nossa vida, né, cotidiana? Nós estamos cumprindo o que o Senhor nos fala, né? Porque Ele mesmo às vezes nos diz assim, que na Bíblia, né, vocês me falam Senhor, Senhor, mas não cumprem aquilo que eu ordeno, né? Então, que espécie de Senhor eu estou sendo? E tem muitas pessoas aí que, por uma questão de educação, se refere a Jesus, a Deus, como Senhor, mas na verdade não se colocou naquele propósito de Deus de cumprir. Ele não é o mordomo fiel, né? Ele não está cuidando da casa dele, né? Ele não está cuidando da família dele, ele não está sendo administrador daquilo que Deus colocou nas mãos dele. E Deus vai colocar as coisas na tua mão se você tiver capacidade para administrar, porque se você não tiver capacidade, Ele não vai colocar. Ou melhor, Ele vai colocar aquilo que está dentro da tua capacidade, né? A parábola dos talentos. Quando Ele distribuiu os talentos, Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Então nós temos os talentos. Às vezes eu ministro essa palavra na escola bíblica, já ministrei, e eu vi irmãos falando assim, mas eu não tenho condição de desenvolver. Sim, Deus te deu a condição, né? Você está mentindo para si mesmo, e mentindo para o próprio Deus, porque a Bíblia está dizendo que Ele te deu a capacidade de desenvolver. E se Ele é Senhor e Salvador da sua vida, então você tem que se colocar na condição de mordomo, e mordomo fiel, né? E quantos problemas a gente vê nos relacionamentos, porque a pessoa vem nos cultos, mas ela não consegue refletir, ou não busca refletir esse senhorio no âmbito, às vezes, familiar que ela convive, né? Quantos crentes vocês veem aí que tem essa dificuldade, né? Eles vêm aqui, às vezes oram pela família, mas tem aquela dificuldade de ir lá no seio familiar desenvolver esse dom que o Espírito Santo tem dado para ele, né? E daí a gente fica pensando assim, até que tempo ele entendeu o que é a conversão, né? Que até que ponto que ele entendeu? Que era só levantar a mão aqui, daí ele já estava tudo resolvido? Não, tem um processo, e a gente precisa caminhar nesse processo, né? E esse processo só se faz com bastante oração e jejum, né? Qual foi a última vez que nós jejuamos no ano passado, né? Quando, irmão, que você já jejuou num ano, dedicou um dia inteiro de oração para Deus? Você disse assim, hoje eu estou aqui, só eu, sem nada que possa me apartar de Ti, e estou me colocando à disposição, porque eu quero Te ouvir, Espírito Santo, eu quero ouvir Deus falar no meu coração, e dizer, olha, eu vou te conduzir, e eu me coloco à Tua disposição para que você me conduza, o Senhor me conduza da melhor forma possível, que eu possa vencer todas as barreiras da vida, das dificuldades, né? Então, é preciso que a gente se questione se a gente está se colocando na condição de servo ou não, né? Que tipo de servo eu sou? Qual que é o meu comprometimento, né? Esse dia mesmo eu estava falando com o Zauro, né? Que o Zauro tem dificuldade ali, porque ele está sozinho para administrar esse som, né? Essa projeção e tudo. Até eu perguntei para ele, Zauro, e daí o pessoal não está vindo aí para te ajudar? Aí ele falou assim, olha, até vem uns aí, mas o que falta é compromisso. É vir dizer assim, não, eu vou dedicar tal dia, Zauro, eu vou vir tal dia ali, vou fazer. Porque capacidade tem. E se não tiver, Deus vai dar essa capacidade. Mas falta compromisso. E que tipo de crente eu sou que não tenho compromisso, né? Que tipo de crente é esse que eu só sou para vir aqui sentar e orar, mas na hora de realizar a atividade no reino, em prol do reino, eu fico inerte nessa questão. A próxima questão
que eu quero mencionar aqui para vocês hoje é que seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós oramos para Deus e nós queremos que Ele faça a nossa vontade, né? E nós temos um exemplo aqui, né? Além daquele que diz, né, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Ou seja, tanto aquele que construiu a casa na areia, como aquele que construiu na rocha, ambos enfrentaram tempestade, não enfrentaram? Porque aquele que construiu na rocha, não construiu para deixar de enfrentar a tempestade. E Jesus fala que no mundo nós vamos enfrentar problemas, né? Mas tenhamos bom ânimo porque Ele enfrentou o mundo. Mas é necessário que a gente construa a nossa casa na rocha. Porque se a gente não construir a nossa casa na rocha, de nada vai adiantar. Porque daí nós vamos desfalecer. E o nosso exemplo da questão do pedido do seja feita a vossa vontade, nós temos lá em Lucas capítulo 22, 42, que diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nesse exemplo nós vemos que Jesus, né, estava, de certa forma, sentindo, né, aquela aflição por aquele momento que ele teria que passar, e ele pede para Deus que se há um plano B, né, digamos assim, que se passasse dele aquela possibilidade de ele ir para a cruz, né. Mas contudo ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quantos de nós muitas vezes chegamos a Deus e falamos: Senhor, eu quero determinada coisa, porque não é errado pedir, desde que você tenha pedido certo, né? Mas, e quantas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, do jeito que nós queremos, da forma que nós imaginamos, que não é a forma que Deus quer, porque Ele não vai nos conceder aquilo que não está de acordo com a palavra. E muitas vezes é um desejo daquilo que nós nem precisamos. E se nós refletíssemos mais, nós deveríamos muitas vezes, mais do que pedir, agradecer a Deus pelo que Ele já nos concedeu. E quem ora hoje, entre vocês, os que nos ouvem pela internet, e agradece a salvação, que muitas vezes a pessoa recebeu Jesus e tal, e vem e ora, mas às vezes esquece que a obra que nos faz estar aqui hoje, sentado nesses bancos, é a obra da salvação. E quantas vezes nós temos agradecido a Deus por isso, né? Participado, mesmo que em pensamento e reflexão, do sofrimento que Ele teve lá na cruz, né? Até que hora que vai o culto, pastor? 8h30? 9? Então vou relaxar. Aí na sequência, senhores, nós temos a questão que fala que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, né? E em João capítulo 6, versículo 51, diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Assim como o maná do Êxodo 16, né? Nós temos que entender que Jesus, ele tem que se fazer participante, assim como o maná, né? O maná era o pão que vinha do céu, quando o povo de Deus que tinha saído do Egito, ele vai para o deserto, e lá a providência vem do céu, porque deserto não tem planta, não tem carne, não tem nada, né? Inclusive a própria carne ele manda depois, né?
Mas o pão, o maná, que era o pão do céu, né, ele mandava todos os dias, e todos os dias você tinha que colher, né? E aí o questionamento é, o nosso relacionamento com Jesus, ele é diário? Nós temos nos relacionado com Deus, orado em espírito, em palavra, em verdade, quando nós nos dirigimos para o trabalho, antes de nós realizarmos uma atividade, nós estamos procurando o auxílio do Senhor, ou simplesmente nós estamos orando eventualmente e quando nós temos determinadas necessidades? Deus é participante da nossa vida diária, né? Quando nós estamos reunidos na mesa, quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos providenciar uma reunião, qual seja, Deus é participante. Quando nós vamos, às vezes, conversar com um vizinho, de repente lá, trocar uma ideia para fazer uma construção na nossa casa, nós pensamos em orar, de repente pedir uma orientação para Deus e dizer, Senhor, né, fala comigo. Às vezes o próprio vizinho lá está precisando de uma palavra, e nós temos essa dimensão de colocar Deus à frente de tudo que nós vamos fazer, tudo mesmo, né? Das nossas decisões mais pequenas que nós podemos fazer em casa, nós temos essa visão de que Deus deve ser participante do que nós fazemos, porque às vezes nós estamos fazendo certas coisas, talvez, né, tudo eu estou questionando, que a gente não está querendo que Deus participe, né? Um tempo atrás eu estava na Câmara, né, e daí me chamou o então presidente da época e falou que ele queria resolver determinada coisa. Eu falei que aquilo não era certo, da forma com que ele queria fazer, porque Deus, Jesus, e ele falou assim, não, deixe Jesus fora disso, né, eu quero resolver aqui do meu jeito, né? E quantas pessoas aí que a gente convive aí fora querem fazer assim? Quantas vezes nós mesmos, que estamos sentados aqui, que estamos reunidos, já tentamos fazer isso, Deus fica fora, né? Deus não, essa aqui resolve tudo lá, mas essa parte aqui não, né? Essa parte aqui eu mesmo quero resolver. Ou então quando você vem ao altar, às vezes do Senhor, que o pastor chama aqui, faz a oração, você vem com aquele peso, porque diz, vem a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E daí você chega e joga o fardo aqui, e daí quando se levanta, joga o fardo de novo nas costas e sai. Não, essa partezinha eu quero ver se eu resolvo, né? Faço do meu jeito. Ou então achando que diz assim, eu vou dar uma ajuda para Deus, né? Como na época que foi a promessa de Abraão, é que ele ia ter um filho da graça. Mas daí ele achou assim, nossa, eu estou muito velho, a minha esposa também, então vamos dar um jeitinho, né? Vamos tentar dar uma ajuda para Deus. E Deus não precisa da tua ajuda, Ele precisa da tua obediência. Você precisa obedecer, né? Claro que esse ato em si foi colocado como um incidente para Abraão, né? Não necessariamente um pecado. Mas e nós? Estamos praticando esses incidentes na nossa vida? Nós já estamos pensando que às vezes nós queremos ajudar Deus a fazer certas coisas, porque muitas vezes nós temos muita pressa, né? Deus não está dando a resposta que nós queremos, porque nós estamos com pressa. Nós queremos que Ele nos ouça e nos responda hoje, né? E você veja que certas coisas que Deus prometeu levou tempo. Você vê quanto tempo Noé levou para construir a arca, né? Quanto tempo as pessoas que para chegar na terra prometida ficaram no deserto, só comendo maná, ficaram 40 anos, e nós queremos aqui que na nossa vida curta as coisas aconteçam assim, na velocidade de acessar uma página na internet. Não que Deus não possa fazer, mas às vezes nós temos que ter maturidade para alcançar determinadas coisas. Veja o caso de José do Egito. O processo que ele passou para se tornar governador, e quando ele foi governador, ele não foi governador só para o Egito, né? Ele supriu a necessidade da própria família, né? E depois, através da família, ele ainda realizou aquela obra que Deus queria fazer para reunir todo o povo, lá na frente, 400 anos depois.
Então, hoje nós temos que ver que nós temos que aceitar o tempo de Deus, né? Mas às vezes nós estamos ansiosos, nós ficamos ansiosos, né? E a própria palavra nos diz também: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não perguntei, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai que sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, 27 a 31. Então, por que nós temos ansiedade? Como que nós nos justificamos que nós somos crentes e vivemos ansiosos por buscar as coisas do mundo e não as espirituais, né? Às vezes a nossa ansiedade para as coisas espirituais, ela não existe, né? Então nós temos que ter essa confiança em Deus, que quando nós oramos, que Ele sabe da nossa necessidade, mas é preciso que nós tenhamos fé na nossa petição, e que nós saibamos esperar o tempo de Deus, para que se realize essas coisas na nossa vida, né? Em 1 Tiago está dizendo que nós muitas vezes não somos atendidos porque pedimos mal. E o pedido mal é aquele que é para nosso próprio deleite. Então, às vezes nós estamos pedindo coisa que é nosso próprio deleite. E por isso nós não vamos receber. O que nós temos que pedir é para que nós possamos ter a nossa necessidade atendida, mas também com foco no irmão. Então nós temos que receber, mas também para abençoar. E na sua vida aí? Você tem abençoado o irmão? Materialmente, espiritualmente? Como é que está o teu andar nesse passo da palavra? Na sequência, perdoa-nos as nossas dívidas, como assim também temos perdoado os nossos devedores. Eu convido a vocês também, se quiserem abrir, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 41 a 43, que diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Aí Jesus pergunta para Pedro: dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhes disse: julgaste bem. E lá na sequência ele diz: por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E o que é o amor para nós na Bíblia? O amor é uma ação, né? Se eu digo assim, eu amo o meu irmão, eu tenho que amá-lo com atos de amor. Quando eu falo assim, amar a Deus sobre todas as coisas, é porque o meu agir cotidiano, ele está focado em Deus, né? E às vezes mesmo o meu agir ali nas coisas mais simples, às vezes, por exemplo, do lar, estou lavando a louça para minha esposa. Se eu estiver focando assim, não estou lavando para minha esposa, estou lavando para Deus. Se eu estou fazendo uma obra, né, por exemplo, o Job, estou pintando o templo, não estou pintando o templo para o pastor, estou pintando para Deus, ou para a comunidade, estou pintando para Deus, vou fazer o meu melhor aqui. E se nós tivéssemos essa ideia, né, de que o perdão ele está relacionado com o amor, e esse ato de amor é ato de ação, e que isso visa uma perfeição que nós temos que fazer, não às vezes só para o irmão, mas focando em Deus, nossas obras seriam muito melhores do que nós temos realizado. Porque às vezes nós estamos que nem aquele Uzai, Guzasse, não me recordo bem, que de tão acostumado que eles estavam na época lá da arca, né? Eles tinham uma palavra que você não era qualquer um que podia tocar na arca.
E um desses aí foi lá e tocou e imediatamente morreu. Por quê? Porque eles estavam achando que se acostumaram com aquela situação. Eles não estavam mais respeitando Deus como ele deveria ser respeitado, né? Analisar aquele temor reverencial. E hoje, com essa prática moderna que nós temos muitas vezes vindo no culto, a gente está perdendo a noção, né, desse Deus que a gente tem que temer e tremer diante dele. A gente está vindo aqui como se fosse algo, muitas vezes, corriqueiro da nossa vida. Nós temos que ter em mente que Deus é glorioso, Ele é poderoso, mas a gente tem que tremer na frente dele, porque diz que a verdadeira sabedoria é o temor a Deus. Mas o mundo já não está mais interessado nisso. Mas nós da comunidade, nós temos que estar preocupados com isso. Nós estamos vindo ao culto, nós estamos aqui engajados como irmãos nesse corpo de Cristo, nós estamos cumprindo esse papel que Deus nos deu, desenvolvendo esse dom que Ele nos direcionou para que nós atuássemos no reino de Deus, ou nós estamos aqui simplesmente por estar, por passar um tempinho aqui na presença dEle? E aí vocês vão até perguntar, mas eu estou vindo na igreja, irmão, né? E eu vou dizer que tem muita gente que vem na igreja que não está na presença de Deus, né? Mas ele vem com uma espécie de conforto espiritual, assim como Saul. Sabem quem era Saul? E sabe o que aconteceu com ele? Porque de tanto ele afrontar a Deus, Deus saiu dele. E daí um demônio ia torturá-lo. Então, quando ele se sentia que ele estava mal espiritualmente, ele chamava quem? Davi, para tocar um louvorzinho. Então, tem gente que passa a vida inteira lá, a semana inteira, às vezes meses, quinzenas lá no mundo lá fora. Mas quando ele se sente torturado, que ele vê que ele está cheio, aí ele vem e senta nos bancos aqui para ouvir um louvor, uma palavra, aí ele se acalma e ele volta para o mundo. Então nós temos que, nós aqui, porque eu estou ministrando aqui para o pessoal da casa, nós temos que ter essa noção, que muitos dos que sentam aqui, ordianamente, eles são dessas pessoas. Eles vêm aqui só para ter um refrigério, eles não vêm com um compromisso de estar no reino de Deus. E aí que nós temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que estar no compromisso de estar no reino de Deus e desenvolver a nossa condição de servo perante Deus, né? Que ninguém aqui é credor de Deus, nós não somos credor de Deus. É Ele que é o nosso Senhor, é Ele que tem que dizer vai e você vai, é Ele que tem que dizer vem e você vem, e cabe a nós dizer eis-me aqui. Nós não temos que vir na igreja para um refrigério passageiro, nós temos que vir aqui para servir. E veja, senhores, que se nós formos contar desses não sei quantos membros que nós temos aqui, né, poucos são esses que têm essa dimensão do serviço, né? E daí como que as pessoas falam, não, o Senhor é meu Senhor e Salvador, se você não presta serviço nenhum? Como que o servo é um servo que não presta serviço? E ainda a balança de Jesus, ela ainda é mais pesada, porque na palavra, que eu não anotei aqui, mas vocês sabem, que diz que qual o servo que estando na lavoura, quando termina e chega a hora da refeição, ele senta na mesa com o Senhor. Primeiro ele vai servir o Senhor e depois ele vai fazer a refeição. E ainda no final ele diz assim, servo inútil, porque fez só aquilo que era que foi mandado fazer. Vocês na vida de vocês já pensaram assim, ó, eu vou dar um plus, né? Eu vou fazer algo a mais para o reino. Vocês já pensaram isso? Eu acho que poucos têm essa dimensão, né? Servo inútil, né? Porque a gente pensa assim, não, se eu fizer só aquilo lá, já está bom, né? Ah, o meu ministério é louvor. Ah, então se eu for lá e só louvar, tá bom. Eu não preciso mexer no som.
Se precisar limpar um banco aqui, eu não, aí não, eu sou ministro de louvor. Não, limpar banco aqui, não. Né? Precisa fazer uma... não, eu sou ministro de louvor. Não estou acusando ninguém do louvor, pessoal, mas estou dizendo, a gente fica naquela caixinha e a gente acha que não pode realizar mais nada, porque a gente só está naquele ministério. Não, meu dom é só o ministério de louvor. Mas não está dizendo que se você honrar aquele dom, Deus vai te acrescentar outros dons? A palavra não diz isso, Deus é mentiroso. E por que nós não estamos nos aperfeiçoando nos nossos dons? Mas o que eu vejo muitas vezes aqui é que tem gente que está se aperfeiçoando, mas ele é o tal que chuta, cabeceia e bate pênalti. Né? E daí ele está aqui ministrando a palavra, ele está lá no som, ele está lá fazendo várias atividades, mas ele também está errando, porque ele não está conseguindo discipular aqueles que estão ao seu entorno para também fazerem o que ele faz. E como eu disse no início, sem conhecimento a pessoa cai, né? Porque o povo pena porque não tem conhecimento. Então perdão tem a ver com amor, e amor com ação, e perdoar é uma decisão e não um sentimento. E se aproximando do fim, não nos deixes entrar em tentação ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somente podemos vencer os nossos desejos pecaminosos com a ajuda do alto. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, né, está bem esclarecido ali como que Satanás se utiliza do nosso desejo para nos colocar em queda. Né? A situação ali é a história de Caim e Abel. Né? E o que acontece? Deus fala que se ele não controlar o desejo, ele jaz no pecado. Né? Porque Satanás, senhores, ele não tem poder sobrenatural como Deus. Né? Ele até tem alguns poderes, mas o problema é que ele se utiliza do nosso próprio desejo pecaminoso para nos derrubar. E muitas vezes a gente atribui esse desejo inflamado que a gente alimenta a Satanás. Aí tudo a gente quer dizer que a culpa é de Satanás. Né? Adão falou, minha mulher que me deu do fruto. E a mulher fala, a serpente que me enganou. Tudo é culpa de Satanás. Mas assim, eu me aproximei da árvore, eu me aproximei do fruto. Eu me deixei envolver pelo pecado. Né? O processo do pecado, assim como o processo de restauração, ele é muito igual, porque você vai lá caindo, você tem um problema, você tem uma fraqueza, digamos assim, porque nós somos carnais, mas você se deixa envolver pelo aquele pecado, se deixa se envolver pelaquela situação, você vai deixando, e aos poucos, quando você vê, pá, aí quando você, ai Senhor, né? E aí que, como hoje é culto de oração, a gente tem que orar, mas tem que orar antes de cair. Porque a gente tem que manter essa relação com Deus, essa proximidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai dar para nós a força para nós desenvolvermos esse caráter de Jesus em nós e nós vencermos essa batalha espiritual. Mas nós normalmente o que fazemos, ou o que o mundo faz? Nós oramos sempre depois que nós caímos. Depois que nós caímos, ou que nossos irmãos aí caem, aí eles vão lá e falam, irmão, eu caí, eu tive um problema assim e tal. Mas você está orando? Você está jejuando? Né? Você está num relacionamento íntimo com Deus ou você estava afastado? Não, estou meio afastado. Né? E a questão é que o pecado, quando a gente peca, a gente se sente com desejo de se afastar de Deus. Né? Por exemplo, Pedro lá, quando Deus faz aquele milagre da pescaria, a primeira coisa que ele olha para Deus e fala assim, Senhor, eu sou um homem, se afaste de mim que eu sou um homem pecador. Né? Eu sou pecador. E na nossa realidade o que acontece? Você vê aquele irmãozinho que vem e ele também se afasta da igreja.
Aí você pode notar que é porque ele está sentindo alguma coisa. E daí, às vezes você vai conversar com ele e fala assim, eu não estou mais indo na igreja porque a Irene me olhou torto lá um dia, ela não me cumprimentou, ou ela cumprimentou e não me pegou na minha mão. A culpa é da Irene, não é minha. Né? Por isso que eu me decepcionei com Deus e eu estou aqui, né, afastado. Nunca a culpa é dele, a culpa é sempre do outro irmão. Ele acha uma situação para que o irmão seja acusado e não ele quer se justificar. Né? Mas por quê? Porque quando a pessoa está em pecado, ela não consegue conviver com Deus. Né? Santidade e pecado não consegue. E qual que é o problema? É você admitir que você pecou. Esse é o grande problema, nós admitirmos e colocarmos nome nesse pecado. Porque às vezes dizem, Senhor, eu errei. Né? Mas errou no quê? Admita. Né? Admita que você pecou e se arrependa, porque às vezes você pode admitir, mas dizer assim, não, mas eu estou gostando de pecar. Esse pecadinho até é gostoso de fazer. Né? E não se engane, porque tem pessoa aí nesse mundo aí fora que pensa assim. Em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 3, fala assim, tenham grande alegria quando passarem por provações, porque isso produz perseverança. Muitas vezes, a gente quer viver ao lado de Deus, mas não quer passar provação nenhuma. E às vezes existe até uma filosofia aí fora que fala que quando você está com Deus, você vai ser próspero, no sentido de que você vai enriquecer, que você vai conseguir, melhorar a tua vida profissional, e aquela promessa que, na verdade, não é isso que Deus prometeu. O apóstolo Paulo, ele diz lá nas Escrituras, que ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, e já aprendi a viver na riqueza, como também na pobreza. Ele viveu as duas coisas. Mas ele, tanto da riqueza como da pobreza, ele não se liga naquilo, não é aquilo o ponto para ele, o ponto é de Deus. Nesse mesmo domingo, que nós tivemos a escola dominical, me marcou muito uma palavra, que para nós, às vezes, a tradução da Bíblia, ela vem de uma forma que a gente não vislumbra quando a gente vai ver no original. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a versão que a irmã trouxe aqui do original dizia assim, o Senhor é meu pastor, Ele me basta. Quer dizer, se Deus te basta, não tem mais nada que vai querer, que você não vai ter que desejar mais nada para suprir. Deus te basta. E para ver, às vezes é tanto difícil a gente louvar aquele louvor que diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê os seus frutos, mesmo assim, eu te louvarei. E tem gente que fala assim, eu não consigo, eu vi irmãos aqui que me falaram, eu não consigo cantar esse louvor não, E pelo menos ele está sendo sincero, mas e quantos de nós aí está cantando sem sinceridade, E se a nossa figueira não florescer, e se ela não der mais fruto, Deus vai nos bastar? Deus é suficiente para nós? Como a palavra diz que deveria de ser? Nós dizemos, não, mas Deus é as primícias, é primazia. Mas Deus está sendo suficiente para você, irmão? Deus está te preenchendo o suficiente, e assim, Deus me basta. O Senhor é meu pastor, Ele me basta. Eu não preciso de mais nada. Se Ele acrescentar, o que Ele me acrescentar é bênção, mas só Ele, só a presença dEle comigo já é o suficiente. Nós temos esse pensamento? Será que ainda temos? Será que nos perdemos no meio do caminho? E por fim, ele retoma, dizendo assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Então, de novo, ele fala do reino. Deus é soberano, é único, é invisível, é imortal, mas é real.
Deus é real na sua vida? Deus está presente na sua vida como sempre teve, talvez naquele momento inicial, quando você entregou sua vida a Deus, né? Uma vez, muito tempo atrás, eu estava ministrando exatamente aqui, e um irmão aqui que hoje nem mais frequenta a igreja, sentado naquele banco ali, e daí ele levantou a mão e falou assim: ai, mas no começo, irmão, parece que a gente tem mais fé, depois vai passando o tempo, e tanto acho que aconteceu que ele esfriou, ou nunca esquentou, né? Aí eu falei para ele assim: não, irmão, no começo é oba-oba, a fé você experimenta depois, né? Veja o exemplo de Pedro. Pedro, no começo ele estava com Deus, estava tudo bom. Não, eu mato pelo Senhor, jamais te negarei. E daí depois que acontece, ele fala assim: vai me negar 3 vezes. E ele só vai entrar em si quando isso acontece. E depois que Jesus é crucificado, ainda depois ele era para ir lá ministrar a palavra, era para estar cheio do Espírito, e daí o que ele vai fazer? Pescar. Quer dizer, no começo era oba-oba, cadê a fé agora? Mas eis que Jesus retoma com ele e fala: vem cá, Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Sim, eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas, Irene? Ele te pergunta. Tu me amas, Jobe, Wanda, Jamila, Samuel, Silvana, Olíria, Jalila? Tu me amas? Cuide das ovelhas, né? É isso que ele está querendo dizer. E se nós estamos no reino dele, nós temos que estar sujeito a esse reino, e em atividade. Então a ele é o reino, dele é o poder. E aqui, uma questão muito importante, né? Em Mateus capítulo 19, 25 a 26, diz assim: os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, quando nós falamos que Ele tem esse poder, Ele tem o poder de salvar. E para nós, Ele deu a atividade de lançar a semente, porque o brotar da semente, o florescer, o crescer da árvore, isso é o Espírito Santo que faz. Mas às vezes nós estamos vendo que nem sequer semente nós estamos lançando nessa safra, né? E nós temos que começar a crescer nisso, né? Nós temos que pensar e trazer para nós uma visão, que eu tenho orado para Deus, que nós temos que encher esses bancos aqui, não só nas quartas-feiras, né? A gente sabe que, e nem eu estou reclamando de estar só vocês aqui, mas a gente tem que ir além, né? Jesus mesmo fala que a colheita está pronta, mas é preciso que vá aos ceifeiros e faça o serviço. E nós temos que fazer. Nós já tivemos VTI o ano passado, e nós já temos essa palavra, e nós temos que ir lá fora, nós temos que trazer esses homens aí. Até eu estava orando hoje para Deus, que venham homens e mulheres aí nessa faixa de 20, 30, 45 anos, porque tem muito trabalho para essas pessoas fazerem aqui. Tem obra na escola bíblica, cadê a nossa liderança dos homens? Cadê o grupo de homens, o ministério de homens? Nós não temos. Nós temos que colocar isso aqui para rodar, nós temos que começar a fazer isso aqui caminhar. Tem homens lá fora que querem se relacionar com pessoas de bem, com pessoas que estão dentro da palavra, que estão cheias do Espírito Santo para ministrar esse evangelho, que estão com sede dessa água que nunca vai dar sede, e nós temos que ir lá buscar esses homens lá fora. E eu falei: Senhor, nos dá estratégia, o Senhor tem o poder, nos encha de poder, de ousadia, nós temos que ir lá fora e trazer, né? E a minha visão, o meu pedido é que esses bancos vão estar cheios, e vai faltar lugar, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque não vai caber as pessoas aqui, amém? Nós temos que encher esses bancos aqui, nós não temos que se contentar só com nós aqui,
né, com os irmãos aqui que nasceram aqui, que estão aqui, igreja só nossa. Nós temos que buscar nesse mundo lá fora, nós temos que crescer, nós temos muito para crescer, gente. Nós temos muito para crescer, tem muita gente perdida aí fora, a gente acha que não, né? Mas tem muita gente aí que está esperando uma palavra, está esperando acolhimento. Nós temos que ter essa estratégia para ir lá. E talvez até a temos, só que nós temos que colocar isso em prática. Deus nos mandou para isso. Essa é a nossa função primordial. E nós estamos aqui muitas vezes esperando, como o próprio pastor Odilon, né, que esse aquário aqui começa a cair peixe para dentro, não cai, você tem que ir lá jogar a vara. E eu digo mais, não é de vara não que nós vamos pescar, nós temos que pescar de rede, assim como Pedro pescava, 150 peixes por vez. Estão entendendo isso? Nós temos que nos empoderar disso e levar isso lá para fora. Nós temos que dizer, sim, Senhor, eu estou disposto a atuar no Teu reino, é isso que eu vou fazer. É isso que eu estou disposto a fazer. Disposição. E por fim, senhores, a glória. A glória é a presença carregada de graça, bondade e compaixão. E ela se manifesta em Jesus em 2 Coríntios, dá para pôr lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nós temos que estar iluminados, gente, lá fora. As pessoas têm que olhar para nós e já identificar, ó, Samuel é crente. Eu só de olhar para ele, eu já vejo que ele é crente. Ele não precisa vir me falar. Agora, quando ele abrir a boca, ele vai iluminar a presença de Deus aqui. Nós temos que ter essa visão. As pessoas têm que nos conhecer lá fora, assim como conheciam essas pessoas, né? Nós temos que exalar essa glória de Jesus para as outras pessoas. Nós temos que fazer com que elas tenham vontade de ter esse empoderamento que nós temos. Nós não podemos baixar a cabeça e as pessoas verem a gente e nem saber, não conseguirem identificar o selo que está em nós, se é que ele está em nós. Então hoje, senhores, eu peço que vocês venham aqui, porque são poucos também aqui, e não é um apelo, é uma oração que nós vamos fazer de empoderamento, mas não vai pedir nada para nós. Nós vamos pedir para que Deus nos utilize, para que nós possamos fluir nesse reino hoje. Hoje, se você tinha um pedido para você, guarde para um momento propício, quando você chegar em casa, fechar a tua porta e orar. Mas hoje aqui nós vamos dar nossas mãos, não sei se ainda na transmissão ou não, né? Acho que era melhor encerrar. E nos colocarmos, e você aí na sua casa também, que está nos vendo, o que vai assistir posteriormente, se coloque em posição de oração. E nós vamos orar hoje para nós nos dedicarmos a essa proposta que Deus está chamando você no dia de hoje. Que é você colocar e se comprometer nesse reino de Deus, de que você vai fazer a diferença nesse ano. Porque nós estamos no início do ano. E vamos ver como que lá no final, Deus vai nos abençoar, vai abençoar aqui como comunidade, no final desse ano. Amém? Então eu peço que vocês venham até aqui à frente, e vamos orar, vamos colocar esse pedido, essa petição para Deus, para que Ele nos auxilie, para que nós possamos fazer a diferença nesse reino de Deus, né? Encerrando a transmissão, agradecendo a presença daqueles que nos ouvem pela internet, e nos colocando aqui agora à disposição para esse momento de oração. Amém? Obrigado.